Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está vendo esse vídeo. Mas hoje nós estamos mais uma vez desvendando Atos. E estamos em Atos capítulo de número 15. Exatamente, já estamos em Atos capítulo 15. Eu espero que Deus fale com você através desse vídeo e junto nós venhamos aprender um pouquinho mais da palavra. Bem, aqui é relatado algumas discussões, vamos dizer assim, em prol do evangelho, né? Em prol da obra. Começa dizendo que alguns homens da Judéia estavam ensinando que era preciso ser circuncidado para ser salvo. E não era bem assim, porque quem era circuncidado, pelo que eu li aqui, tinha que começar a viver conforme a lei e não pela graça. E isso acabava anulando o sacrifício de Cristo, né? Na visão que a gente tem hoje. Então, não era, obrigatório ser circuncidado. Mas a graça nos isentou dessa... Nos isentou, né? Não a gente, né? Mas eles, dessa circuncidação. Não sei se existe essa palavra. Mas quando Cristo se integrou por nós, não se torna mais necessário ser circuncidado. E eles estavam discutindo sobre esse tema. E como eles tiveram uma grande discussão, eles foram para os apóstolos e os anciãos de Jerusalém para falar sobre isso, né? Então, eles tinham que se entrar num senso, vamos dizer assim, para terem certeza se aquilo era necessário ou não. E a gente vai entender depois que não era. Então, eles discutiram, né? Vieram conversas e depois de um certo período, Pedro se levanta e expõe uma opinião não, o que ele estava no coração dele, né? E ele falou um pouquinho de que Deus tinha escolhido ele, né? Para fazer a obra, para anunciar a salvação e aos gentios. E que através disso o Espírito Santo foi dado aos gentios e foi distribuído a todos de maneira igual, né? Então não existia mais a diferença entre os gentios e os judeus para Deus. Eles eram todos, nós somos todos os mesmos diante de Deus. Não existe essa diferença. Aí Pedro fez uma pergunta, né? Vou ler aqui. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a serviço dos discípulos? Porque eles queriam que os discípulos se circuncidassem. Que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar. Então, nem eles estavam sendo capazes de carregar esse jugo, esse peso, vamos dizer assim, e os fariseus queriam impor sobre os discípulos que eles deviam se circuncidar. Mas Pedrão foi esperto e falou assim: mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos salvos, como eles também. Então a salvação não dependia mais daquilo, da circuncidação. A salvação vinha pela graça, como eu falei um pouquinho antes no vídeo. Aí, depois de um tempo, Tiago levanta e fala algumas palavras, e entre elas eu quero citar uma, que, por isso a minha decisão é que não nos perturbemos aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Eles não estavam querendo se preocupar com isso, com quem estava se convertendo a Deus, se era gentio, se era judeu. Ele disse, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Então, Tiago não estava preocupado, são judeu ou são gentio? Não, ele estava preocupado em, ensinar, independente de quem seja. Nós devemos ser assim, né? Ensinar, independente de quem seja, independente da cor, raça, religião, não sei o quê. Independente do que seja, nós devemos ensinar o verdadeiro evangelho e convencer as pessoas que elas têm que viver para Cristo. A gente convencer não, a gente falar e deixar o Espírito Santo convencer de que as pessoas precisam de Cristo. Então, que venhamos nos preocupar em ensinar, não em saber se a pessoa é ou não é crente, se ela é ou não é branca, preta, independente do que seja, raça, cor, religião, etnia, tanto faz. Nós temos que proclamar Cristo e ensinar como se portar corretamente como verdadeiro cristão. Depois do povo ver isso, eles acharam interessante esse ponto do Tiago e resolveram escolher 2 discípulos para irem falar aos gentios, né? Enviar essa carta, no caso, né? A esses gentios que tinham aceitado. E eles escolheram a Judas, que era chamado Barsabas, e Silas.
E aqui a gente vai entrar nesses dois personagens que vão ser importantes no decorrer da história, porque mais Silas, né, que vai ter uma história bem legal, vocês vão ver mais pra frente. Mas eles foram os escolhidos. E eles estavam falando, aí depois de um tempo, falando, eles falaram: pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então Silas e Judas foram escolhidos para ir junto com Barnabé e Paulo. Aí tem um detalhe importante no versículo 26. Homens que arriscaram suas vidas pelo nome de Senhor Jesus Cristo. Então a gente aqui observa que foram escolhidas pessoas que já estavam empenhadas na obra, pessoas que já faziam, pessoas que estavam atentas à voz do Senhor, pessoas que já arriscaram suas vidas por amor a Cristo. Então, Jesus, aqui eu posso entender que Deus, Espírito Santo, pode escolher quem está parado? Pode. Mas eu acho que ele escolhe mais quem já está fazendo alguma coisa. Então, se você acha, o Senhor não quer me usar, comece a fazer alguma coisa. Comece a, nem que seja, sei lá, passar um pano em alguma coisa, entendeu? E não fique parado esperando de braço cruzado. Faça alguma coisa, porque o Senhor vai começar a ver você fazendo e vai falar: esse aí quer mesmo. E vai te usar, vai te enviar para fazer a obra dele. Igual nesse caso, né? Mas nós já devemos fazer antes de sermos chamados. Então, faça, que Jesus vai ver que você está fazendo e vai te usar mais ainda para continuar fazendo. Enfim, eles foram enviados, então. Tinham acabado de ser enviados. E eles não queriam pôr carga nenhuma, que aí entra a circuncidação. Eles não queriam impor mais carga, né? Porque fala assim, ó, no versículo 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto essas coisas necessárias, que eram: que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos e do sangue e das coisas estranguladas e da fornicação. E guardando-vos dos mesmos, fareis bem, e que passem bem. Então foram enviadas para lerem a carta. E quando eles leram, todos ficaram felizes com aquela consolação de não ter mais um peso, mais um fardo a se carregar, que era da circuncidação. Depois de um tempo, eles foram embora. Apenas Silas resolveu ficar naquela cidade. E depois de alguns dias, Paulo e Barnabé falaram: vamos voltar para as outras cidades, né, próximo, para todas as cidades que eles já pregaram. Eles queriam voltar para ver como estava o andamento da obra. Só que aconteceu que Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria. Então eles tiveram uma pequena discussão e acabaram se separando. Então Barnabé foi com João Marcos e Paulo foi com Silas. E assim eles foram pregando, agora divididos, vamos dizer assim, cada um foi para um lado. Aqui a gente percebe que eles não tinham uma certa união perfeita, uma união perfeita, né, como eu posso dizer, essa união perfeita, vamos dizer assim, comunhão perfeita. Tinham ainda dissensões, vamos dizer, mas isso não impedia o andamento da obra de continuar. Mas aqui mostra que sempre devemos aperfeiçoar a nossa união em Cristo, né, e nas decisões. E nós devemos buscar essa unidade perfeita, né, vamos dizer assim, que é algo bem complexo de se alcançar, mas tudo é possível. Então aqui começa mais uma viagem missionária de Paulo, só que dessa vez acompanhado por Silas. E é isso. Esse foi o capítulo 15. Espero que Deus tenha falado com você, que você tenha entendido um pouquinho da mensagem. Então aqui a gente entendeu que precisamos ensinar conforme a palavra, corretamente, né? Confrontando falsos ensinamentos e coisas que não existem, que eles confrontaram a circuncisão, então nós devemos confrontar ensinamentos que não são corretos. E arrisque sua vida por amor a Cristo também, assim como a gente leu no versículo 26, que Silas e Judas, né, já tinham arriscado sua vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, arrisque você também. Combata os falsos ensinadores, falsos ensinamentos, e arrisque sua vida por amor a Cristo, porque Ele sempre recompensa. E comece a fazer algo. Não fique parado. Quer ser usado pelo Senhor? Tome você a atitude primeiro. É isso. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.